De acordo com o Federal Bureau of Investigation, 27% dos crimes que escalaram para homicídios foram cometidos por estranhos. Os demais 73% dos homicídios foram cometidos por conhecidos das vítimas. Mas quando Naomi Arion, de 18 anos, foi sequestrada por uma figura encapuzada em um estacionamento do Walmart em Fernley, Nevada, os detetives ficaram confusos. Naomi foi sequestrada por alguém que ela conhecia ou foi um caso de sequestro para resgate? Com o tempo se esgotando, os detetives precisavam encontrar Naomi logo, antes que algo terrível lhe acontecesse. Mas conforme mais detalhes surgiam e o corpo sem vida de Naomi foi encontrado após 2 semanas, todos ficaram em um medo perpétuo. O trágico caso de Naomi Arion não é apenas assustador, mas é uma representação pesadelosa de alguém estar no lugar errado na hora errada. E infelizmente Naomi se tornou o alvo de um monstro. Bem-vindo ao True Crime Stories, Tainots. Se você é novo aqui, eu posto semanalmente novos casos de crimes reais, sem narrações ruins de inteligência artificial, apenas você, eu e um caso para solucionar. Se quiser assistir a documentários clássicos sobre crimes reais, inscreva-se no canal. É gratuito e mantém você atualizado com meus novos vídeos. Naomi Arion nasceu em 25 de julho de 2004, filha de Diana e Herb Arion. Diana chamou Naomi de seu bebê arco-íris. Veja, Herb e Diana engravidaram de um menino, mas tragicamente ele faleceu durante a infância em 2002. O nome dele era Shaw, e eles ficaram devastados, mas Diana logo descobriu que estava grávida novamente. Apesar da euforia, a gravidez foi difícil para o casal. Diana lembrou que até as últimas semanas de sua gravidez não havia líquido amniótico em seu útero. No parto, a família Arian esperava o pior, mas quando Diana ouviu o choro agudo e harmonioso de um bebê perfeitamente saudável, ela soube que Naomi era, para ela, um bebê milagroso. Conforme crescia, Naomi tinha um vínculo estreito com sua família e os amava mais do que qualquer coisa. A vida para Naomi era aventureira desde o início, mas não da maneira que você pode pensar. O pai de Naomi era um expatriado estrangeiro para o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e a família Arian se mudou por todo o globo. Naomi morou na França, Rússia, Alemanha e África do Sul, onde frequentou a Escola Internacional Americana de Joanesburgo e se formou em 2021. Apesar de viver em um ambiente estrito e conservador, com rotinas sendo a norma, Naomi gostava muito disso e saboreava cada aventura especulativa e liberdade que conseguia. Quando adulta, Naomi decidiu deixar sua família na África do Sul e se mudar para Nevada, nos Estados Unidos, onde o resto do caso acontece. Segundo Casey, irmão de Naomi, ela enxergava sua mudança para Nevada como um trampolim para sua vida adulta. Ela também conseguiu um emprego no departamento de fabricação de baterias da Panasonic em Reno Tahoe. Naomi, de 18 anos, era uma garota muito responsável que sonhava em economizar para comprar um lugar próprio, mas alugava enquanto isso. Mas março de 2022 mudaria tudo para Naomi, mas não de uma boa maneira, porque enquanto esperava o transporte do seu trabalho para buscá-la e levá-la à fábrica da Panasonic, Naomi foi sequestrada e nunca mais foi vista. O trabalho de Naomi na Panasonic era um pouco distinto. Ela não precisava dirigir para ir e voltar do trabalho porque a fábrica ficava em um local remoto. Uma van da empresa a buscava no Walmart em Fernley, Nevada, levando-a para o trabalho na Panasonic em Reno e a deixava após o turno. Naomi sempre estacionava seu carro no mesmo lugar no estacionamento do Walmart, para facilitar sua entrada e ida para casa ao fim do dia. Era praticamente uma rotina padrão para Naomi, que trabalhava na Panasonic há bastante tempo. 12 de março de 2022 foi mais um dia de trabalho para Naomi, começando bem cedo. Naomi acordou cedo. Vestiu uma camisa azul da empresa, suéter e calças de moletom cinza, botas escuras, pegou seus pertences, entrou no carro e foi direto para o Walmart, onde logo seria buscada. Por volta das 5 da manhã, câmeras de segurança flagraram Naomi estacionando no estacionamento e dentro de um posto de gasolina comprando lanches. Depois, Naomi voltou para o seu carro e a atividade do celular mostrou que ela estava no Snapchat das 5h09 até as 5h23 da manhã, enquanto esperava seu ônibus. O bizarro era que minutos depois,
Testemunhas viram o carro da Naomi saindo do estacionamento, mas quem dirigia não era ela. Era um homem de blusa de capuz escura. Quando a família de Naomi percebeu que ela não respondia às mensagens ou chamadas, seus pais e irmãos contataram a Panasonic para saber se ela havia chegado para o trabalho. Foi quando seus medos viraram um pavor frio e escuro. Segundo colegas e oficiais da Panasonic, Naomi não compareceu ao trabalho naquele dia. Isso era muito improvável para Naomi. Ela era uma trabalhadora responsável e levava seu trabalho a sério. Se ela quisesse tirar folga, teria avisado colegas ou gerentes antes. Tudo isso era muito estranho e assustador, e quase imediatamente a família Erian relatou o desaparecimento de Naomi Erian, de 18 anos. Fernley, Nevada, é uma cidade de tamanho considerável, sendo a 7ª mais populosa do estado. A população de Fernley totaliza cerca de 25 mil pessoas. Apesar de não ser pequena ou pitoresca, a cidade tem uma comunidade unida onde todos se cuidam mutuamente. Assim, foi um choque para todos saber que uma jovem de 18 anos desapareceu repentinamente nas primeiras horas da manhã enquanto esperava para ir ao trabalho. 3 dias após o desaparecimento de Naomi, a polícia finalmente encontrou algo. Era o Mercury Sable de Naomi, o carro em que ela estava sentada enquanto esperava seu transporte naquele dia fatídico. Encontrado abandonado em uma zona industrial próxima a Fernley. Mas não havia nada dentro do carro, nem um único vestígio de evidência. Naomi não foi encontrada, mas os investigadores analisaram o carro em busca de impressões digitais, DNA ou outras evidências. Nesse momento, a procura por Naomi já tinha virado manchete. Não havia apenas buscas terrestres, mas também aéreas, e todos se apegavam à esperança de encontrar Naomi viva e bem. O Federal Bureau of Investigation e a polícia local trabalharam juntos para encontrar mais evidências sobre o misterioso homem encapuzado envolvido no desaparecimento de Naomi. Enquanto analisavam montes de filmagens de vigilância do dia em que Naomi desapareceu do estacionamento do Walmart, o Federal Bureau of Investigation também ofereceu uma recompensa de $10 mil por qualquer informação credível sobre Naomi e seu paradeiro. Após um tempo, receberam uma dica. Em 29 de março, 17 dias após Naomi desaparecer, uma dica guiou os investigadores a uma área rural de Buena Vista Mai, no condado de Churchill. O condado de Churchill ficava a cerca de 56 quilômetros de Fernley, onde Naomi foi vista pela última vez, e o local era péssimo. Era uma área árida, desolada e completamente remota. Ao examinar a vasta terra remota e árida, algo chamou a atenção dos oficiais. Eles se aproximaram do que pareciam ser montes de terra perturbados e escavados para investigar melhor a área. Os detetives logo perceberam o que viam. Era uma cova rasa, e ao cavar, eles descobriram o corpo despojado de uma mulher. Foi mais tarde identificado como sendo de Naomi Erie, de 18 anos. Ela tragicamente perdeu a vida devido a 2 tiros fatais, um na cabeça e um no peito. Tragicamente, Naomi também foi submetida à violência física, e foi simplesmente horrível. O corpo sem vida de Naomi foi imediatamente levado para uma autópsia, e enquanto isso, a família Erie foi informada da terrível notícia. Para a família Erion, a notícia de encontrar o corpo de Naomi, sem vida e exposto em uma cova rasa e fria, foi devastadora, além da medida. Naomi era a luz de suas vidas, e agora eles sabiam que nunca mais veriam seu rosto brilhante e feliz novamente. O desaparecimento de Naomi trouxe um horror e tristeza inimagináveis, mas essa revelação foi completamente diferente e esmagadora. Casey, irmão de Naomi, com quem ela morava em Fernley na época do caso, expressou sua dor no Facebook. "Eu não consigo acreditar nisso. Estou sem palavras." Os pais de Naomi ficaram devastados com a notícia trágica da morte prematura da filha. A família Urian estava ciente da partida de Naomi, um momento que deveria ser de luto para eles. Mas mais do que tudo, eles sabiam que tinham que fazer o perpetrador pagar por suas ações animalescas e sem sentido. Os investigadores e o Federal Bureau of Investigation também sentiam o mesmo e já estavam se aproximando de um suspeito que poderia estar por trás da morte de Naomi. Lembra-se das imagens de circuito fechado de televisão da noite em que Naomi desapareceu? Os detetives encontraram algo chocante e arrepiante. Em 12 de março, Naomi não era a única no estacionamento do Walmart. Havia também outra pessoa lá. Câmeras de segurança flagraram um homem com capuz escuro no estacionamento.
O homem vestia um moletom com capuz cinza, calças escuras ou jeans e tênis escuros. Por volta das 5h24 da manhã, o homem foi visto caminhando em direção a um Mercury Sable de 1992, que era, tragicamente, o carro de Naomi. O homem foi visto ao lado da porta do motorista antes de abrir a porta e entrar no assento do motorista. Naomi, assustada e paralisada de medo, foi vista se movendo para o banco do passageiro antes do carro sair rapidamente do estacionamento. Segundo várias testemunhas, o homem era careca, barbudo e dirigia uma caminhonete Chevrolet Silverado escura. Segundo o Federal Bureau of Investigation, o suspeito tinha entre 30 e 40 anos e morava nas redondezas. A polícia rapidamente fechou o cerco a este homem, prendendo-o 4 dias antes do corpo de Naomi ser encontrado no condado de Churchill. Mesmo antes de a polícia saber o ocorrido com Naomi, eles suspeitavam que este homem estivesse envolvido. E este homem era Troy Driver, de 41 anos. Quem era Troy Driver? O que ele fazia no estacionamento do Walmart tão cedo em 12 de março? E este foi o seu primeiro crime? Ou ele era algum criminoso perigoso e reincidente? Bem, horrivelmente, Troy Driver não era estranho a crimes violentos. Na verdade, ele se envolveu com o crime praticamente a vida toda, desde muito jovem. Aos 12 anos, Troy foi condenado a prestar serviços comunitários por crueldade e matança de animais, o que nos dá uma ideia de como ele era como pessoa. Em 1994, 14 anos, se envolveu novamente com a lei por invasões residenciais, roubo de armas de fogo e arrombamentos de lojas. Ele foi condenado à liberdade condicional por seus crimes, o que foi apenas um tapa na mão. Mas isso não foi tudo. 10 meses depois, Troy foi transferido da cela solitária para a Instituição Correcional Juvenil de Shasta, após apontar uma arma carregada para outro garoto, supostamente numa tentativa de assalto. Quando questionado por seu oficial de liberdade condicional sobre o motivo, Troy respondeu: "É mais fácil roubar alguém do que trabalhar e ganhar dinheiro." Segundo o delegado Kropp, foi a partir deste ponto que Troy entrou em espiral descendente. Ele começou a abusar fortemente de drogas aos 15 anos e logo depois se tornou um bebedor frequente. Mas abril de 1997 foi o ponto de virada na vida de Troy, pois ele escalou de pequenos furtos e roubos armados para ser cúmplice em um assassinato. Troy Driver foi condenado a 15 anos de prisão em 1997. Isso foi por participar da morte de outro adolescente com arma de fogo, despejando o corpo da vítima na rodovia 128 e incendiando o carro para se livrar das evidências. Ele foi acusado de roubo, invasão de propriedade, posse de arma de fogo e cumplicidade em crime grave, declarando-se culpado de todas as acusações no verão de 1997. Troy, após cumprir sua pena, foi libertado da prisão em 2012 sob supervisão de liberdade condicional. Porém, 2 anos depois, em 2014, ele também foi liberado da supervisão de liberdade condicional, pois não era mais considerado um perigo para a sociedade. Em março de 2022, Troy decidiu agir novamente com suas tendências violentas e tirar a vida da jovem de 18 anos, Naomi Erie, provando que a afirmação anterior estava errada. Antes do desaparecimento e morte de Naomi, Troy trabalhava como operador de escavadeira na mina Buena Vista de mineração de chumbo e morava com a namorada em Fallon. Segundo a namorada de Troy, ele disse que acamparia nos dias 11 e 12 de março. Isso não alarmou a namorada de Troy, pois ele fazia isso com frequência e até deixava seu telefone em casa. Mais tarde, a namorada de Troy veio a público e revelou à polícia que Troy tinha uma fascinação doentia por serial killers. Ele estava lendo livros e ouvindo podcasts sobre eles. De forma alarmante, ele também teria perguntado à filha de sua namorada sobre as rotas de ônibus de ida e volta do Walmart, o mesmo que Naomi pegava para ir ao trabalho. E outras perguntas relacionadas, como a capacidade de passageiros e os horários do ônibus. Além disso, o DNA encontrado no corpo de Naomi também correspondia ao de Troy, confirmando para os investigadores que ele era definitivamente responsável pela trágica morte dela. Os investigadores entraram em ação e, em 25 de março de 2022, Troy Driver, de 41 anos, foi preso em sua casa em Fallon. Ele foi detido inicialmente por acusações de sequestro, mas depois, conforme surgiu mais evidências, acumulou acusações de assassinato, sequestro em primeiro grau, roubo, furto de veículo e destruição de provas.
Em julho de 2022, após evidências de DNA, Troy também foi acusado de assédio sexual. Irritantemente, Troy se declarou inocente de todas as acusações. Assim, a família de Naomi seria arrastada por um longo e inútil processo judicial. Com as evidências que a polícia tinha contra esse cara, é difícil imaginar ele perdendo tempo tentando combater as acusações em tribunal. Mas de acordo com a denúncia criminal, especula-se que Troy estava rondando o estacionamento do Walmart com um motivo horrível: para acabar com a vida de alguém. E tragicamente, ele fixou seu olhar na desprevenida Naomi. Ele se aproximou do carro de Naomi, a ameaçou de alguma forma para entrar e dirigiu para longe com ela. Supõe-se que ele levou Naomi para um local remoto no condado de Churchill, abusou dela e então a matou no local com uma arma de fogo. Então ele enterrou Naomi, deixou a cena, abandonou o carro de Naomi e entrou em seu próprio caminhão, descartou o telefone dela e então trocou seus pneus como uma maneira de, literalmente, encobrir seus rastros. Durante a detenção de Troy, na prisão do condado de Leon, em Nevada, aguardando julgamento, ocorreram eventos significativos, mas um deles impactou profundamente o caso de Naomi. Em 18 de outubro de 2022, uma carta de confissão escrita por Troy foi entregue aos detetives. Ele entregou a carta à ex-namorada escondida em um baralho, mas depois foi entregue aos investigadores no caso de Naomi. Apesar da carta não ter sido divulgada, alguns trechos incluíam Troy dizendo coisas como: "Eu não a conheci até que fosse tarde demais. Minhas ações não tiveram motivação sexual." 2 dias depois, algo importante ocorreu. Troy tentou tomar o caminho do covarde e ele não queria enfrentar a lei por suas ações. Em 20 de agosto de 2022, ele tentou, sem sucesso, cometer suicídio. Troy passou o resto de 2022 alternando de cela em cela, com avaliações psiquiátricas no meio. Ele foi considerado estável e apto para julgamento em novembro de 2022, negando pensamentos suicidas. No dia 7 de março de 2023, Troy tentou tirar a própria vida novamente, desta vez se cortando, mas sem sucesso mais uma vez. Durante esse período, ele estava isolado e expressou à enfermeira da prisão sua frustração com a situação, citando que era desgastante. Uma afirmação bastante rica, vindo de um assassino tão frio e calculista. Enfim, em junho de 2023, ele deixou o isolamento e retornou à prisão de segurança máxima, aparentemente bem. No dia 6 de agosto de 2023, Troy agiu normalmente e seguiu sua rotina. Segundo os delegados de plantão, Troy estava visivelmente calmo por volta das 17h22. Porém, às 18h17, uma nova inspeção na prisão encontrou Troy sem vida em sua cela, não podendo ser reanimado. Troy Driver, de 43 anos, sequestrador e assassino de Naomi, conseguiu cometer suicídio com sucesso. A causa da sua morte foi considerada asfixia? Isso acertou a família de Naomi com outro golpe arrasador. Agora, não apenas esse homem tirou a vida de sua filha, mas também não enfrentaria consequências por suas ações, ao menos não nesta vida. Após a morte de Troy, o xerife do condado de Leon, Brad Pope, realizou uma coletiva de imprensa transmitindo suas mais profundas condolências a Erie e à família. Ele também afirmou ter visto as evidências incontestáveis contra Troy Driver. Eu sei que Troy Driver era um covarde que se aproveitou da vulnerabilidade de uma jovem inocente que era Naomi Erie. Mesmo que todos quisessem ver Troy ser punido na prisão e condenado à prisão perpétua, Troy deixou todos, desde a família Irian até os desolados policiais e xerifes, sentindo-se desesperançados. O xerife Brad Pope também declarou, cito, "Troy Driver provou ser o covarde que eu sabia que ele era quando tirou a própria vida em vez de enfrentar a justiça, e ele encerrou a coletiva de imprensa com uma mensagem direcionada a ninguém menos que o próprio monstro, dizendo, cito, "Não tenho empatia pela alma maldita de Troy Driver." Naomi Erion, de apenas 18 anos, teve sua vida interrompida por um indivíduo desprezível que rondava um estacionamento procurando alguém para ferir. Ela era conhecida por sua alma bela, sendo uma fonte de calor e felicidade para seus entes queridos. E agora sua mãe, Diana, não vai poder vê-la se formar na faculdade, começar sua vida ou mesmo construir um futuro para si mesma. A celebração de fim de vida de Naomi foi realizada em 10 de abril de 2022. E de acordo com Diana, parecia que toda uma comunidade se reuniu em um pequeno espaço para celebrar a alegria de Naomi.
Casey, irmão de Naomi, veterano da Marinha e funcionário da Apple, expressou seu sincero agradecimento ao povo de Fernley durante este momento angustiante, dizendo que não consegue imaginar o quanto teria sido mais insuportável sem o apoio da comunidade. Diana relembrou as incríveis memórias de sua filha, querendo celebrar sua vida uma última vez. Em seu coração, ela sabia que Naomi aprovaria sua atitude. Um GoFundMe foi criado para o funeral de Naomi, quase atingindo a meta para dar-lhe uma despedida adequada. Naomi era uma pessoa otimista que detestava desperdiçar seu valioso tempo com tristeza ou aborrecimento. Diana tinha certeza de que Naomi gostaria de tornar o mundo um lugar melhor com sua luz e calor. Mas, infelizmente, ela partiu cedo demais. Obrigado por sintonizarem em mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Gostaria de agradecer especialmente a alguns membros do canal, como Dave H. e Donna. Para se tornar membro do canal e ter acesso antecipado a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes do público, inscreva-se. Atualmente, é a melhor forma de apoiar e contribuir com o canal. Sou grato a vocês que decidiram fazer isso. Para participar, clique no botão abaixo do vídeo ou acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, confira este outro caso interessante que cobri, inscreva-se no canal. É grátis e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Mas meu nome é Tyke Knots e eu te vejo na próxima.